Olá, cancelados, bem-vindos ao segundo Boletim Toblock, que é a nossa quinzenal versão premium do Toblock. Dei um É, tilt. nessa ordem de palavras mesmo. Diga, Agatha, o que que temos para hoje? Antes de eu falar, me diga uma coisa, Hum, por que praia mole? Praia Mole é a Praia dos Viados, lá em Floripa. Ah, Em entendi. Floripa. É a Praia dos Viados, que é do ladinho da praia de nudismo. Não por acaso, eu imagino. E aí eu passei por lá com o meu namorado e um amigo, visitou o bar lá, até comeu lá. E, assim, o bar na praia, ele tem as paredes cobertas de fotos de homens musculosos sem camisa, ursos, Barbies e toda a fauna viada. Uhum. Era uma praia muito diversa, né, muita diversidade animal ali. Legal. Eu não sei se é diversa, porque Fale não uma sei se tem coisa, hétero. Eli, você se encaixa em qual desses animais? Eu sou um típico cub. Cub. Cub é um filhotinho de urso. Uhum. Então, eu sou um urso, mas eu sou uma versão diminuta do urso, Baby, é uma entendeu? versão baby do urso. Isso. Ok. Ok, vamos, começa. Ok, a gente perguntou essa semana que vídeo do Spotniks, entre todo o leque que teria naquele canal, as pessoas gostariam que a gente reagisse. Eu não me surpreendi quando eu vi qual foi o vencedor ali, que mais foi comentado, porque eu percebo que acho que vocês gostam de me fazer sofrer, então é claro que seria esse vídeo. Qual é esse vídeo? É o vídeo da trans versus radfem, feminista radical. Uhum. Eu fico feliz que seja ele também, porque eu acho que é algo que eu já queria ter trabalhado um pouco mais profundamente aqui. Mas só adiantando uma coisa, qual é a sua opinião, em geral, sobre esses vídeos de debate, principalmente do canal Spotniks? Porque eu entendo as críticas de algumas pessoas, de que não serve para nada, de que não chega a lugar nenhum, porque assim, de fato, se você fosse basear apenas no vídeo e nas pessoas que eles escolhem para falar, para tirar qualquer conclusão, você vai se decepcionar, porque eles inclusive escolhem uns membros aí, uns representantes bem esquisitos. Se for depender do vídeo, você não chega longe, mas eu escolhi trazer esse tipo de vídeo, porque eu acredito que eles são bons disparadores para discussões mais profundas, se baseando no que está sendo apresentado. E esse é um tema que está sendo recente para você também, que você está trabalhando numa coisa sobre isso também, nesse meio Tô, aí? tô escrevendo tô nos últimos dias, depois de muita procrastinação, terminando o meu capítulo sobre gênero e sexo, para um livro organizado pelo Antônio Risério. E Uhum, quem quiser saber mais quem é o Risério, olha lá a carta aberta, assinada por mais de 800 pessoas, publicada no Chibolete, aqui o nosso, que é o site oficial do Toblock, chibolete.org/Risério, Riserio. E lá a gente apoiou ele numa polêmica que teve na Folha de São Paulo. uhum. Então o assunto está fresco na sua memória, né? Acho importante. Sempre tá, e já tem É, uns anos que eu falei pro Matheus que que o tema para mim já deu. uhum, Mas é um tema que sempre tá a besteira, assim, a besteira tem inovação. A uhum, besteira sempre está inovando, sempre tem novas formas de falar besteira, e você e tem uma lei, né, de que você sempre gasta mais energia refutando a besteira do que a pessoa produtora de besteira gastou uhum. produzindo Olha a pra gente besteira. aqui, né? Né? Um dos nossos trabalhos aqui é como os lixeiros intelectuais. Isso. A gente, a gente cata. Mas o governo não paga nada pra gente ser lixeiro, Não, na maioria nós dos somos os outros. garis, né? Segundo Não Boris Casoy. remunerados. Boris Casoy não gosta, mas a gente gosta dos garis. É, e nós somos os garis intelectuais da internet. Ok. Antes de a gente ir para lá, no entanto, eu vou te dar uma surpresinha, porque eu vou trazer um videozinho, uma animação. Eu já Ah, fiz uma não. animação Não. bem Puta que curtinha. Uma animação. Eu sabia que você não ia querer que eu fizesse isso, mas é uma animação curtinha que eu fiz. Que assim, na minha cabeça eu estava criticando dois ativistas extremistas.
Então, Por que Deus nos abandonou? um é a feminista radical, que é contra trans totalmente, não aceita nada, inclusão nenhuma. E outra digamos, ativista queer, adepto da teoria queer, que eu chamei de Blue Flux. E até o Blue Flux, assim, é um meme de mais de 5 anos, que era, e eu cito isso no meu capítulo, que era um rapaz do espectro do autismo, eu descobri depois, que ele classificava o próprio gênero como Blue Flux, imprigênero, dicado neutroar Eu e lembro. pangênero, né? Então é a TERF, que é feminista radical que exclui trans, na sigla em inglês, e versus o Blue Flux. Eu vou mostrar para você. Você já viu isso com certeza, né? Eu não Então, tenho direito a ser feliz. Estão vendo sim. isso? Aí está. Ó, essa animação, deixa eu me gabar um pouquinho. Essa animação, tudo que está aqui eu desenhei. Essa animação eu fiz no celular. Tá? E esse fundo aí era, na época, o Marco Feliciano chamava muita atenção, então o logo de uma página que eu tinha com os amigos para zoar ativista identitário era um mashup, era uma mescla do Marco Feliciano com uma feminista radical que ficou famosa, a Big Red. Então ele tem o cabelinho vermelho por isso. Então vamos olhar. Round one. Fight! Acho que já tá bom. Conteúdo premium de qualidade. É, tá vendo que eu rio das minhas próprias piadas. Por isso que eu não posso ser comediante profissional. Eu sempre rio das minhas próprias piadas. Principalmente se passou um tempão e eu já esqueci o que eu fiz. Eli, você não viu o vídeo ainda, eu já vi. Você tá com expectativas que seja assim? Primeiro, respondendo a sua pergunta anterior, o que eu acho desse tipo de debate. Bem, lá em Cambridge tinha, e ainda tem a Cambridge Union Society. Parece meio redundante, né? A Sociedade da União de Cambridge. Mas é uma associação, talvez o nome estranho é porque é muito antiga, é do século XIX. E é uma associação de estudantes, e é lá que eles promovem debates, e muita gente deve ter visto já no YouTube. Oxford e Cambridge tem debates assim, e aí põem lá. Aí eles escolhem, geralmente é uma celebridade, acho que eles têm algum dinheiro envolvido, mas era grátis o evento para mim, quando eu estudava em Cambridge. E o formato é até interessante, mas o que me irritava é quando aparecia uma pessoa que era debatedora profissional. Aí eu ficava irritado. Porque a pessoa debatedora profissional, ela é treinada para fazer o seguinte: pouco antes, ela é dada um assunto qualquer, em que ela não tem especialidade, geralmente. Pouco antes, ela prepara retórica. Então, Uhum, ela está interessada no modo retórico mais eficaz de defender a posição dela. aham. E a questão do conteúdo, que é justamente o que as pessoas procuram nesses vídeos, elas não vão encontrar. E essa é uma crítica que eu já vi nos comentários desse vídeo mesmo. O cara falando: "Mas essas 2 pessoas que vocês trouxeram, elas têm noção do que elas estão falando? Elas estão falando só da vida delas? Elas têm dados para corroborar? Dados Uhum. para corroborar. É, São importantes, normalmente, é, entenda. é. Mas Assim como a Dilma, eu me equilibro na questão. Lembra quando ela aham. falou isso? Ela falou isso sobre acreditar em Deus. Ela é me equilibro na questão. Eu Eu me me equilibro na equilibro na questão questão. porque, por um lado, eu prefiro que haja conversas, mesmo que Uhum, toscas. Porque a uhum, alternativa à conversa é a porrada, né? uhum, Ou o equivalente da porrada, que é a treta de Twitter, uhum. né? Que infelizmente ainda não matou muita gente. Mas a É, gente teve uma conversa recente de um assunto bem cabuloso, que nesse exato momento que a gente tá gravando, tá no ar, e demorou, eu sei, mas em minha defesa teve o carnaval, e a gente normalmente grava no sábado, e gravou na segunda, ou seja, eu tive 1 dia e meio pra editar uhum. aquela jossa. Mas está aí, qual é esse assunto ali? Aborto. Que é Só um isso? assunto que eu me recuso a debater no Twitter, porque sempre dá treta.
Porque sempre Aham. porque eu critico os progressistas, tem uma parte dos meus seguidores que são Zé Cruzadinha, que é aqueles que estão eles estão lá para defender o cristianismo e tal. Ok, liberdade deles, e eu não reclamo que me seguem. Eu tenho até muçulmanos que me seguem. O negócio é que sempre que eu toco no assunto, eles vêm me acusar de apoiar assassinato. Aí você já fechou a porta do debate, não tem como eu debater, não tem como avançar. Você acha que eu sou um apoiador de assassinos? Ou sei lá, alguém que facilita o assassinato? Por que me segue, para começar? Se você acha que eu cometo esse tipo de delito moral grave de facilitar assassinatos, não me segue, querido, né? Mas enfim, aí é uma conversa, é o contrário, foi muito cordial com Francisco Ratos, nós já tínhamos debatido, não diretamente, eu escrevi um ponto e ele um contraponto, ou contrapontos mútuos, publicados lá no Spotnix em 2016, e agora está no site Ideias Radicais. E eu acho que vale a pena todo mundo ouvir, Uhum. independente da opinião. Aham. E o boletim agora, ele é o contrário desse podcast, porque no podcast você ficou se divertindo ali com ele no ringue, e eu fiquei caladinha, só observando, fiz uma outra pontuação, mas hoje eu sinto que eu não vou conseguir fugir. Tá pronto? Ok. Bem, vamos lá, né? Fazer o quê? É um vídeo que eu evitei ver por muito tempo. Mas vamos começar. Tá pronto? Tô pronto. Ok. Tecnicamente elas sabem que tô sendo julgada, mas ok. O meu nome eu acho que é Violet ou Violeta. Ela foi pela cor do cabelo? Sim. Bom chute. Eu acho que você tem 23 anos. Minha idade, viu? Não é 15, não. O seu filme Finalmente. favorito, eu acho que pode ser Hedwig, rock, sexo e traição. Eu A nunca cara ouvi dela. falar. Eu nunca ouvi falar desse filme, mas eu só ia dizer. Não, esquece. Você sabe que Esse- quando a Lee vai falar uma coisa e desiste é porque era muito sério. Aham. Sua música favorita, eu acho que pode ser Na Minha Estante, da Pitty. E no seu tempo de lazer, você gosta de andar de skate e fumar um. Tudo bom? Tudo bom? Meu nome é Júlia, eu tenho 22 anos. Meu filme favorito é Pulp Fiction, na verdade. A minha música favorita é Billie Eilish, My Future. E no meu tempo de lazer eu gosto de ouvir música, estudar e fumar um. Acertei fumar um. Olha aí, gente, eu arraso. Eu sou muito boa quando a pessoa fuma um, eu vejo de longe. Não é difícil. Ok, não vou falar nada. Vai perceber. Ah, Eu acho que o seu nome parece ser Gabriela. Tem uma cara de Gabriela. Acho meio chique. Eu chutei que você tem 25 anos. Só uma coisinha, você tá sentindo que, de alguma das duas, alguma famosa, como diria o Metamamando, alguma microexpressão de nojo? Porque eu fiquei bem observando isso daí. Assim, principalmente por parte dela. Gabriela. Então, Tem uma cara observando, de tipo, quem é a pessoa que me colocaram pra debater. Ela já sabe o que tá acontecendo. Tipo, a gente pode não saber qual é o tema, mas quando ela bateu a cara, ela sabia o que é que ia acontecer. Gabriela. Acho meio chique. O que é que você acha? Eu chutei que você tem 25 anos. bem, mas pra mim, E seu filme favorito é o Radfem filme sempre tem da cara de Cristina nojo. Ah, Ah, o Burlesque. concordo. Isso, Burlesque. É meu segundo filme favorito. Nossa, então acertei alguma Muito. coisa. A sua música favorita é Surpreendentemente Britney Spears. Acertou. Break the Ice, talvez, se for pra chutar a música. É uma música que eu gosto dela. No tempo de lazer, você gosta de se maquiar e talvez seja produtora de conteúdo. Então, eu imagino que você gosta de produzir conteúdo. Legal. Posso falar? Vai. Meu nome é Camila Vitória. Eu tenho 32 anos. O meu filme favorito é Crossroads, Amigas. Ela disse que ela tinha 25. Acho que ela tava querendo ser bem educada. Eu também, não, menos de 30 não tem, foi quando eu É. bati o olho. Mas eu quero voltar um pouquinho, não no vídeo, mas que a Radfem, ela disse que o filme favorito dela é Pulp Fiction. Primeiro que é problemático, que nesse filme tem uma mulher que sofre overdose, aí eles têm que furar o coração dela com a agulha para ela ressuscitar. Então, eu acho muito misógino. Mas
Eu lembrei de uma. Eu tive uma época que eu tinha amigas radfans, por incrível que pareça, e uma delas me indicou um filme muito bizarro chamado Pink Flamingos. E era o filme favorito dela. Super debochado, inclusive ela usava o nome de uma personagem como o nome fake dela na internet. Connie Marble. É um filme engraçado, de um diretor gay, e acho que é da década de 70, já é antigo, 80. E só digo o seguinte, numa parte do filme, uma drag queen come cocô de cachorro de verdade. É. Então, assim, é Ai, aquele... nossa. Eu acho que na ideologia, não só nessa, mas as ideologias que são oicofóbicas, ou seja, não gostam do status quo da nossa cultura, são mais progressistas, existe um senso estético de afronta também, né? Então, o fato de o filme que ela gosta ser esse, diz muito, que o filme é afrontoso. É engraçado e bizarro, né? Não é para todo mundo, mas é afrontoso. Eu já escutei, não vou dar qualquer tipo de sinalização de quem é que eu tô comentando, mas eu já escutei que uma feminista radical famosa do Brasil gostava de ver pornô gay de BDSM, porque ela gosta de ver homens apanhando. Uau! E Meu Deus do céu! essa pessoa que tinha esse filme como favorito, que não é minha amiga mais, me odeia hoje em dia, eu soube que ela não fazia sexo papai e mamãe, anatomicamente falando. Mas ok, continua. Vocês estão vendo a minha cara, né? Eles nem começaram a falar sobre as. Isso, Nossa. ser produtora de conteúdo, então eu imagino que você gosta de produzir conteúdo. Legal. Posso falar? Faz. Meu nome é Camila Vitória, da Britney. Aqui. A minha música favorita é I'm Not a Girl, Not Yet a Woman, que eu não sou uma menina, Curioso. não Olha sou uma, só, né? Que é qual uma coisa é que das tem a ver muito com a minha trans com esses nomes transexualidade. compostos? Não vou entrar nesse assunto, não. No meu tempo de lazer, eu gosto de namorar. Correta. Quem não, né? Eu acho que se você tivesse que resumir o que você mais admira numa mulher, seria a beleza e o empoderamento. Sim. Se você tivesse que resumir o que você mais admira num homem, eu acho que seria o corpo, talvez. Se você tivesse que resumir o que menos admira numa mulher, seria você parecer de boa, então acho que é a competitividade feminina. E se você tivesse que resumir o que você menos admira num homem, seria falta de atitude. E pra você, o órgão sexual não é algo importante pra definir o gênero de alguém. Então, é aqui que a gente vai ter que começar a parar e conversar um pouquinho, porque eu me pergunto, e esse é um problema que você sempre vai ver nesse tipo de debate entre as pessoas. O que é que a pessoa que escreveu essa pergunta entende por gênero? E o que é que elas duas entendem? Porque o que eu percebo é que boa parte dessa. Eu vejo muitas pessoas querendo discutir isso usando a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Por exemplo, tem aquele livro, o Por que Gênero Importa, do Leonard Sachs, né? É Sachs? Uhum. Sachs? Sax. E o The End of Gender, que seria O Fim do Gênero, da Deborah Soule. E aí, os dois livros têm títulos antagônicos. O Fim do Gênero, Por que Gênero Importa. Os dois livros defendem as mesmas coisas. Por quê? Porque eles dão sentidos diferentes para a palavra gênero. No caso da Deborah Soule, ela está falando sobre o conceito de gênero enquanto construção social e identidade de gênero. No caso do Leonard Sachs, ele está falando sobre sexo. Então, na verdade, o livro dele deveria se chamar Por que Sexo Importa. Eu trago isso para ilustrar o seguinte. Quando eu vejo essa pergunta, eu bugo, porque eu não sei o que a pessoa está esperando que eu esteja considerando ou não. Porque você tem uma definição guarda-chuva de uma coisa está focada no biológico e outra coisa está focada no social, mas cada pessoa na sua ideologia vai presumir e não medir cientificamente o que está em cada coisa. Dê a sua colocação sobre isso. Bem, a solução que eu proponho no meu capítulo é que ou voltemos a tratar como sinônimos, Uhum. o que não é um problema no caso do Sachs, né? Ou o que é mais difícil de acontecer, que releguemos gênero de volta para a linguística, porque gênero
era um termo só da linguística, não era aplicado na sociologia, ou Uhum. para falar tem gênero de pessoa. Mas, assim, se for só pela palavra, quiser ser preciosista com a palavra, tem texto do século XVI, 1500 e alguma coisa, usando o gênero para falar de homem e mulher, na língua portuguesa. Mas na linguística, gênero era tipo uma categoria de substantivos, e essa categoria tem regras gramaticais para ela. Então, por exemplo, no russo, que tem mais de 2 gêneros, se não me engano, até o verbo segue o gênero daquele substantivo. Como se eu Uhum. dissesse, eu gosto, Agatha. Não, o exemplo não deu certo, mas. Tipo, se eu fosse mulher e eu fosse dizer eu faço, seria eu faça, algo assim. Nossa, Então, então tem isso no russo. tem trans que gosta de falar corpa. A minha corpa. Corpa, Eu não, fico aí a esquisito. pessoa, ela quer ser a paródia, ela É, só quer dificultar o trabalho de quem quer ridicularizar, porque ela já é a paródia dela mesma. uhum. Mas aí, outra coisa sobre essa pergunta. O que a pessoa está considerando como algo importante? Porque se você for levar em conta que 99, se você for considerar a existência dessa entidade, identidade de gênero, em 99%, 99,8% das vezes, uma coisa está determinando a outra. A exceção de 0,2 não vai contradizer isso. Então, a minha resposta para isso seria sim, é importante porque, na absoluta maioria das vezes, uma coisa vai sim levar a outra. Uhum. Agora, se a pessoa quer dissociar, que esse é o objetivo dessas pessoas, é dissociar completamente os dois Uhum. campos para dizer uma coisa não tem nenhuma relação com a outra e se tem é só para ser uma relação de opressão, entendeu? Aí não dá, e é um beco sem saída conceitual, Uhum, porque você está tentando tratar como não tendo nada a ver, uma coisa que, como você disse, tem uma correlação altíssima. Então, uhum. Mais alguma coisa sobre isso? não, vamos continuar. Ok. Legal. Se eu tivesse que resumir o que mais admiro numa mulher, seria a força. Eu acho a mulher muito forte, porque ela é mãe, ela ao mesmo tempo é namorada, ao mesmo tempo ela consegue cuidar de uma casa e ter qualquer profissão. Eu acho a mulher uma super heroína, é o gênero que eu mais admiro na vida. Se eu tivesse que resumir o que mais admiro Porque tem muitos, né? no homem seria, no momento está difícil admirar um homem, então assim, 0. Tudo bom, homem? Tem que ter aquela misandrinha Aham. como um ponto de Comunhão. comunhão das duas, né? Vamos Exato. Eu falar sabia mal. que isso ia acontecer. Eu nem me incomodo tanto com isso, mas o Matheus odeia quando vem Uhum. papinho de Concordo misandria. muito com você. Se eu tivesse que resumir o que menos admiro num homem, seria a falta de fidelidade de muitos. Porque eu acho que a maioria dos homens, claro que existem homens e mulheres, eu não tô generalizando, claro. Aham. Entendi. Tá certo. Tipo, ela não tá Existem homens generalizando, fiéis, mas que quando ela respeitam suas fala bem das esposas. mulheres, ela não faz essa Uhum. ressalva. Que Exato. interessante. Quando é comem, está tudo bem. Mulheres É. nunca. Mas a maioria é muito infiel. Por isso é que o tá bombando. Concordo. Então é uma coisa que me incomoda muito. Pra mim, um órgão sexual não é algo importante para definir o gênero de alguém. Por quê? Vamos lá. O gênero, ele não tá no órgão sexual. Às vezes eu falo muito isso para alguns amigos meus que são héteros e falam, mas você tem ou não tem um pinto? E aí eu falo pra ele assim, olha, quando um cara se relaciona com uma trans, né, ele não tá vendo um pênis. Ele não tá Ele tá. Ele tá, viu? Ele... olhando pra um Tem, pênis. Ele não chega assim, tem Calma, calma. preferências Vamos lá diferentes. terminar. Tá. Vamos terminar. Mas ele tá. Tem uns que gostam, outros que não. Mas ele tá. oi pênis, tudo bom? Vamos beijar na boca, pênis? Não é assim, né? Qual situação? vezes Se, é. se for a situação, você está na vida, balada, sei lá o quê, beleza. Mas se vai levar pra cama, você vai ver. Então, tipo, quando um cara tá andando na rua e ele é hétero, ele se atrai pela mulher. O que que é a mulher, além da personalidade? É o formato, é o cabelo, é as curvas, é... Primeira coisa, é o que eu quero dizer. Eu concordo com ela nesse sentido. Quando você não tá enxergando aquilo que está ali dentro, escondidinho. Agora, perceba que ela tá falando essa definição de mulher. Olha a cara da Redfern. Tá puta por dentro. Você percebe? Dá pra fazer um meme. Ah,
Vão ser muitos que vão sair daqui, mas enfim. A maquiagem, tudo isso faz uma mulher também, né? Então, se ele tá olhando para uma mulher, ele não tá vendo a vagina dela dizendo: oi, eu tô aqui, eu sou uma vagina. Eu acho que o órgão genital não define mesmo, na real. De novo, é o que eu te falei. Você não chegou no porquê real, você deu uma voltinha, Uhum. mas é isso. E, Algum comentário? sim, tem ginandromorfofílico. É Isso. aquele homem que gosta que haja algo diferente. Ele Ele gosta da gosta. ambiguidade. São homens que Isso. gostam da ambiguidade É. sexual. Os estudos que tem tipo um estudo interessante sobre isso. Pode se falar em outro, até em podcast depois. Mas uma coisa interessante é que, tipo, algumas pessoas gostam de dizer que um homem que se atrai por uma mulher trans que tem um pênis, ou ele é um bi mal resolvido, ou um gay mal resolvido, ou eles vão dizer que não, é um homem desconstruído. Então, tipo, qualquer homem pode aí se desconstruir, qualquer homem hétero se desconstruir e aprender a gostar de pinto. O que é que acontece? Esse estudo vai mostrar, primeiro, ele usa aquele, como é aquele nome daquele negocinho que mede o quanto... Pletismógrafo. Isso, que ele faz o que ali? Conte pra gente. Em homens, ele mede a turgidez do pênis ao ver algum estímulo. Uhum. Em E mulheres, ele aí, mede a umidificação. ok. Interessante. E aí, eles pegaram as pessoas e colocaram elas expostas a 3 tipos diferentes de pornografia: hétero, gay, entre homens, e de um homem e uma moça fálica. E o que eles perceberam é que, primeiro, eles não sentiam, eles não ficavam excitados com pornô gay, ou seja, já desbanca aí que eles são gays reprimidos, ou gays, ou bissexuais, que não querem dizer que são bissexuais, primeira coisa. E uma outra coisa interessante é que eles alegavam que sentiam atração pela mulher com vagina e a mulher com pênis igualmente. Uhum. E isso reforçaria aquela história do ser só desconstruído. Porém, o que o estudo mostra é que eles sentem mais pela com pênis. Essa é a diferença entre, por exemplo, um homem que é indiferente, digamos assim, e o homem que gosta. Tem uma diferença muito grande entre o homem que sente nojo, o homem que é indiferente e o homem que prefere. Uhum. Tudo isso é importante. E essa base empírica dá o lastro para se criar o conceito. Exatamente. Mas não só esse tipo é um estudo perdido, como o autor desse estudo, o Kevin Su, eu acho. Eu vou colocar na descrição depois a questão do estudo. Ele foi perseguido quando ele fez esse estudo. Teve gente, tipo, problematizando, cancelando ele. Porque é um tipo de ciência, quando não é um trabalho sobre esse tema, que já não esteja claro que ele é para favorecer ou para reforçar uma narrativa desse tipo de movimento, aí querem silenciar. É isso que eu digo hoje. Na ciência, quem mais atrapalha pesquisa sobre esse tipo de tema é o ativismo. Porque ele cria essa tensão na sexologia para que não se pesquise sobre isso. Para que só se aceitem as premissas malucas das ideologias e pronto. Tem um texto no Shibboleth, eu vou colocar aqui também na descrição, que fala sobre isso. Que é sobre a pesquisa sexual e por que a sociedade deveria se voltar para criticar o estigma sexual e não a pesquisa sexual. Exato. O objetivo, ou um objetivo, é que os ginandromorfofílicos saibam que eles têm essa preferência. Às E que vezes eles sejam têm. aceitos assim. E que as pessoas não julguem, não estigmatizem ele por isso. Essa é a Exato. questão. Mas disso você dizer que não, o mundo é ideal, é um mundo em que você pode desconstruir as pessoas para elas terem as preferências que você acha mais moralmente aceitáveis? Não. O nome Não. disso é Inquisição. É o Mao Tse Tung que falava isso, que as pessoas são folhas em branco, que ele poderia transformar elas em outra coisa. Então, Que é uma coisa que esses dois grupos que a gente está vendo aqui defendem igual. Só que de formas diferentes. Mas vamos lá. É isso. Se você tivesse que assumir o que mais admira numa mulher, seria a força também. Eu achei que você se identificaria comigo nessa resposta. Se você tivesse que resumir o que mais admira no homem, seria o estilo. Eu acho que você gosta de homens estilosos, sabe? Que tem uma vibe parecida. Tá assumindo que ela é hétero.
Ah, verdade. Olha a cara Presumo. dela. É. E você, se for pelo meu lesbidar, eu diria que não. Mas enfim. Ah, pois é. Não, mas às vezes ela é até uma lésbica política. Ai, não entra nesse E assunto agora não, por favor. Não, não, por favor, não. Se você tivesse que assumir o que menos admira numa mulher, eu acho que o que menos te admiraria numa mulher seria mulheres que não sejam todas, mas algumas, que acontece muito, até na maioria, a falta de amor próprio, às vezes, relacionada a relacionamentos com homens. Se você tivesse que assumir o que menos admira no homem, seria a falta de estilo e, às vezes, serem Ah, é sério. ela Ela já falou acha com alguma mesmo. radfem alguma vez na vida antes? Amiga, amiga, acho que é um pouco mais delicado do que isso. Acho que é um pouquinho mais sério do que falta de estilo. Mas ok. conceituosos. Ok. Para você, o órgão genital, o órgão sexual, não é algo importante para definir o gênero de alguém, porque para você isso não importa, você acha que as pessoas são livres. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro numa mulher seria a independência e o poder dela se reconstruir. Se eu tivesse que resumir o que eu mais admiro num homem seria quando ele é respeitoso e tenta ter empatia. Porque realmente tá cheio de homem canalha no mundo, como você disse. Tinha que ter Se eu tivesse que empadinha. resumir o que eu menos admiro numa mulher seria rivalidade e competição feminina. Que eu acho muito chato a gente ficar competindo. É bizarro. Porque eu não acho que tem motivo pra isso. Oh, Não acho que tem um motivo pra isso. Não. E aí? Bem, um motivo pra isso é disputar. Quando tem um homem de alta qualidade, a disputa é ferrenha, querido. Sinto muito, nós Uhum. somos animais. O que ela tá dizendo é que no mundo ideal dela, não teria esse tipo de competitividade, porque todas as mulheres iriam dar os braços, as mãos, pra matar todos os homens, e é isso. Como o meu cérebro é um repositório de piada de desenho politicamente incorreto, eu lembrei de uma na hora, que é o Family Guy tem a paródia do Star Wars. E aí todo mundo sempre criticou o Star Wars por ter, só tem uma mulher nessa galáxia. E aí, Ok, válido. só que o Family Guy fez uma referência a uma hora que aparece outra mulher. E aí a Leia olha pra essa outra mulher, aí ela fala, olha, tem outra mulher, olha, Leia, tem outra mulher na galáxia. Ela, I don't like her. Sim. Aham. Não gosto dela. É tipo, isso é uma piada. É aquele tipo de piada que não só é engraçado, como é engraçado porque é verdadeiro. Uhum. Enfim. Se eu tivesse que resumir o que eu menos admiro num homem, seria a violência, inclusive psicológica. Deixa eu te fazer uma pergunta, misoginia. assim, aleatória. Essa que você fala da competição feminina é meio desnecessário. Mas o que você acha quando você tem realmente uma inimiga? Olha aí. Gostei. Ela é Começa que sincera, tem né? alguma coisa interrupting aí, hein? Tem um cabelo roxo interrupting. Transterrupting. Não, mas no caso não seria se fosse com ela. No caso, seria um vagina interrupting. Aham. Não, mas é porque eles falam man-interrupting. E elas falam. E não pode Sim, falar sim. man-interrupting, que é Sim. transfobia, entendeu? Exato. Então é transterrupting. Ah, é verdade. Uhum. Não, eu acho que é normal. Eu acho que Independente de gênero, eu não né? vou deixar de não gostar de uma mulher porque ela foi Sim. escrota comigo. Eu não tenho problema de discutir uma mulher se eu tiver um motivo. Claro. Mas eu não chego em mulher que eu não conheço, ou mulher que é conhecido, ou Aquela disputa desnecessária ex-namorado meu com pra ex. falar, ela é mais bonita. Eu acho que ela é mais bonita. Eu acho Porque, que ela tem tipo, muita tanto. amiga, eu tenho inimigas, e sabe, não são muitas, graças a Deus, mas são trans, uma é trans, outra mulher, e claro que Essa frase. Um é trans, outra é mulher. Foi um ato falho freudiano, coitada. Ainda bem que eu não acredito nisso. Ai. Meu Deus do céu. Ela deve ter ficado tão feliz quando escutou isso. Ai, ok, vamos lá. eu vou responder a ela pelo que ela faz perante a mim como pessoa, né? Então essa certeza. competitividade é direta pra uma inimiga só. Mas eu também sou super a favor Já do que você lançou o falou. shade, né? Pra mim, o órgão sexual, de certa forma, é importante pra definir o gênero de alguém. Porque justamente a pessoa transgênero. Perceba. Não, eu amo quando. Eu já tô com cringe aqui. Aham, a cara dela. A A cara cara- dela de desgosto. Já dá outro meme essa cara. Eu já tô no A cringe. cara de desgosto. Porque quando ela falou que não era importante, quando a Ela ficou Ginome, concordando. a Cláudia ali, esqueci o nome dela, a Cláudia Manuela, quando a Cláudia Manuela falou que ela não acha importante o órgão sexual, eu já falei, querida, você tá sendo boazinha demais, você vai se queimar nessa aí. E aí Aham. chegou exatamente o que eu esperava. Não, exatamente, porque ela falou isso, a Radifem ficou concordando, sim, uhum. Aí quando chegou agora, vem a decepção. Uhum.
Gênero, ela é uma pessoa cujo gênero é oposto ao sexo, porque senão ela não seria trans. Não entendi. Lógica. Tipo, não, assim. Mentiu? Não. Bem, se a gente aceitar a distinção entre sexo e gênero, sim, né? Só dá para entender trans como uma dissonância entre sexo e gênero. Exatamente. Assim, o gênero, você é uma mulher trans. Sim. Vamos falar de realidade. Percebeu? Tipo, sabe? Aquela coisa. Você é isso aqui porque eu já percebi você desde que eu entrei, entendeu? É o que eu tava te dizendo. Desde o momento que ela entrou na sala, ela já sabia, entendi o que vai acontecer. Eu não tô te desrespeitando. Claro, fica à vontade. Por favor. Eu não Gênero, você é uma mulher trans. Sim. Vamos falar de realidade. Eu não tô te desrespeitando. Claro, fica à vontade. Por favor. Eu vou morrer de cringe. Por isso que eu evitei esse vídeo. Eu sei. Mas calma, é pelo bem. Pense nos assinantes. Pense nos assinantes. Por favor. Eu acho que é só você é trans e Aham. você se identificar com um gênero que não te foi imposto. O gênero que te foi imposto é o masculino. Sim, imposto pela sociedade. Sim. Porque quando Sim. Uhum. Enfim. viram o seu órgão genital, falaram, não, você Claro. tem que ser assim, você tem que agir desse jeito, tem que Sim, ter sim, cabelo curto, sim. usar tal roupa. A sociedade impõe o que ela E acha que é prendeu você correto. nessa caixinha, entendeu? E Mas eu não você- entendi o que você acha sobre isso. Eu acho errado. Ah, tá. De certa forma, mas eu acho que o órgão sexual não deveria ter a ver com gênero. Eu acho que ele deveria tá. ser quem a gente é, independente do sexo. Olha, Então, feministas radicais, elas costumam acreditar, que eu sei que até entre elas tem um pouco de variação, mas elas costumam acreditar que ser mulher é uma imposição social. uhum. E algumas elas se chamam de abolicionistas de gênero por isso. Elas No acham que caso ser dela. mulher é como ser Dalit, intocável, uma casta indiana. O que eu acho uma ideia no limite da misoginia. Uhum. Né? Porque ser mulher já é uma coisa ruim imposta pela sociedade. Uhum. É por isso que muitas têm realmente esse tipo de rejeição ao feminino, de acreditar que o feminino seria uma ficção feita para oprimir elas, então tem que ser o menos feminina possível, tem ojeriza ao feminino, e quando tem uma filha, fica triste quando vê que ela é feminina, se surpreende, porque ela acha, caramba, já aconteceu várias vezes. Tipo, a Thaís Araújo, Ah, ela que tem? fez já uma publicação no Instagram falando que, tipo, ela sempre ainda acredita que tudo que envolve feminilidade é uma questão aprendida da sociedade para criança, e que ela ficou em choque, assim, sem entender por que de repente ela via a menina dela sendo muito menininha, muito feminina, querendo sempre brincar Lembro. com boneca e tudo mais, e ela dizendo: "Caramba, tá vendo? O patriarcado é tão poderoso que a minha filha, ela é minúscula e já fizeram isso nela". Sim. Não, o que falta faz a pessoa ler um National Geographic mostrando que até as macaquinhas preferem brincar de boneca. Explica pra mim Aham. com a construção social isso. Desculpa, eu tenho que mostrar isso. Você vai achar incrível. Eu Põe lembro isso aqui disso. pra mim. Tá. Tem uma filha de 2 anos e 8 meses que ama rosa, enlouquece com princesas, brinca de mãe e filho o dia todo e chora quando entra numa loja de brinquedos querendo ferro e tábua de passar. Não, isso eu já acho bizarro. Assim, eu vou falar uma verdade, que quando eu entrei numa loja de brinquedos uma vez, e eu percebi na seção lá feminina, tipo, brinquedo de ferro de passar, eu falei: "Cara, que vida triste é dessa criança". Olha, a criança, ela vê os pais fazendo coisas em casa e quer imitar, Mas eu não sei. Tá, né. continua. Socorro. Socorro, confesso que cada vez que vejo esse movimento todo dela, me arrepio da cabeça aos pés. Tá vendo? É o que eu falei. Parece piada que a minha filha age de maneira tão contrária a tudo que eu acredito. Ok. Exato. O que você acredita é tolice, minha querida. As crianças têm propensões, vamos falar assim, não vamos falar que 100% dos meninos se comportam diferente de 100% das meninas. Na verdade, os meninos que se comportam atipicamente entre os meninos têm uma probabilidade maior de crescerem gays, ou de já ter ali uma disforia em desenvolvimento, né? Mas o caso geral, a propensão geral, é assim, que preferem brincadeiras diferentes, e isso é espontâneo, isso não é imposto, né? Uhum. Então, assim, esses progressistas tipo a Thaís e os conservadores, eles têm os mesmos medos bobos de ignorando a natureza humana, porque aí os Uhum. conservadores, ai, meu filho brincou de boneca, vai ser viado.
Primeiro que não devia ter medo do filho ser viado, já é Exato. homofobia, Eu né? não gosto desse argumento de tipo, tá tudo bem o menino brincar de boneca, porque isso não quer dizer que ele vai ser viado. Tá, então você tá considerando ser viado ruim ainda. É, sim. Então, não é 100%, mas é um indicativo. E, Sim, e, é sim, gente. e eu já vi menino assim, bem cedo preferindo boneca, e eu vou ver se ele. Eu vou fazer minhas apostas. Eu Eu, acho eu que ele, também. eu acho que ele vai ser gay, que ele sempre, Porque a ninguém gente impôs já isso. conhece quando você, no seu caso, ou mesmo eu, porque querendo ou não, na infância, eu e você, em teoria, tá ali inserida da É, mesma forma. um- A gente sabe como é que a gente era, a gente percebia isso em algumas outras pessoas não. A gente sabe que é um preditivo. Não é um sim, determinante, é preditivo. E tudo é. bem ser preditivo. Sim, eu não gostava de futebol. Nem ah, eu. o que tem hétero que não gosta, mas eu não Eu sei acho que porque era eu mais tava. questão da violência. Não é E nem teve, questão de futebol, a questão daquele comportamento. uma competitividade que É, nunca me fez um e apelo. brincadeiras violentas que normalmente Isso, pessoas nunca assim se também, afastam. nunca teve Meninas um e. apelo pra mim Aham. Aham. brincar de lutinha. E uma vez eu vesti um vestido da minha mãe. Meu. Então, não é incomum que homens gays na infância, eles chamam de não conformidade de gênero. Aham. Tanto é que crescem, são drag queens. É isso aí. E o meu Acontece. bully virou drag queen. A única pessoa que me fez bullying na escola. Então, a única pessoa que me fez bullying na escola, uma vez ele me deu uma rasteira, eu caí no meio do pátio da escola. Menino! Fiquei mal me sentindo humilhado. Então, a gente não tem um contato mais com ele, muitos anos, mas eu soube que ele virou não trans, mas A drag queen porra. lá em São Paulo. Ok. Ou seja, às vezes o bully e não o bullyingado também tem Uhum. alguma coisa, Às vezes também. né? Mas termina de ler, por favor, que tem coisa pior. Ok, parece piada, já viu isso. Tá. Mais ainda, de maneira contrária a tudo que prego no meu dia a dia, a tudo que acredito que seja uma construção social das mais cruéis que segregam meninas. Bem, o problema é se você acreditar em besteira, querida. E traçam para elas um único e fatídico destino, a tudo que fuja do roteiro traçado para essa construção, que seja carregado de culpa e julgamentos. Não, quem tá com risco de insuflar culpa na sua criança é você. Uhum. Quando você acha que ela ser feminina e gostar de boneca e de passar roupa, quer ter algo de feio nisso. Se ela Uhum. pegasse de você, aí você vai se arrepender dessa ideologia idiota. Uhum. Quando minha filha nasceu, eu não comprei um brinquedo. Bom, ela tinha um irmão de 3 anos, a casa estava cheia de brinquedos, e ela não precisava de nada além daqueles. A Sim. ingênua. Nossa senhora. Gente, até os 3. Gente. Assim, ela ficou sem brinquedos novos até completar um ano, se não me engano. Foi ali que chegaram as primeiras bonecas, não sei quem deu, não me lembro. É assim, tá reclamando, mas não vai botar a culpa de Aham. quem deu. Agora. Mas me lembro com perfeição quando ela, com 1 ano de idade, pegou uma boneca no colo e ninou. Fiquei Fiquei muito muito espantada. espantada, mas sabia que ela estava reproduzindo o que fazíamos com ela. Olha a culpa, ela também está sentindo culpa. Aham. Mas e as É, princesas? Pode ser influência das amiguinhas. Então, a partir daqui, ela começa a racionalizar, que tipo, o que ela tá tendo é uma evidência contrária àquilo que ela acredita. E uhum, ela tá tentando racionalizar ao máximo, uhum. alternativas para explicar aquilo. Qual é o Continue. nome dessa crise, Agatha? Tem um nome para esse tipo de crise de crença que não bate com a realidade. Dissonância cognitiva. Eu sei. Ela está em Pois plena é. dissonância cognitiva. Continue. E a cor rosa, e a predileção Por saias e por saias que sais? rodem. E a paixão por panelinhas e fogão? E o ferro e a tábua de passar, minha gente? Acredito que seja tudo repetição do que ela vê à sua volta. Mas ela também vê, e muito, outras coisas. Até porque, quando senti esse movimento, a minha primeira ação foi apresentar a ela outras opções, para que ela pudesse perceber que, além do mundo de fadas, bonecas, saias, panelinhas e princesas, existe muita coisa legal com que ela também pode brincar. Gente, Não adianta. não adianta, a criança é espontânea, não adianta, vamos brincar disso, ela não tem interesse. Só se você for um psicopata, você tentar forçar ela. Não adianta, ela gosta desse mundo, esse é o mundo de brincadeiras que ela escolheu. Ótimo que ela reconhece. Eu, como mãe, acredito que devo continuar dando opções para que ela sempre saiba que pode sim
ser o que quiser. Astronauta, bailarina, bombeira, princesa, médica, fada, engenheira, Só uma cozinheira, coisa. professora. Bombeiras, médicas e engenheiras não passam roupa, não? Pra começar, né? Então, não é um preconceitozinho de classe achar É, que, né? Achar que tem que ter a empregada pra fazer isso, talvez, ou o empregado, exato. que ela desconstrói gênero, Agatha. Então, pode ser o Aham. empregado que vai passar na casa dela, tá? Que vai passar a roupa. Fada, engenheiro, cozinheira, professora, princesa, passadeira. Não importa. É certo que importa. É certo que importa, é certo que ela fica espantada. É certo que ela faz assim, Aham. um post no Instagram pra poder falar sobre isso. Não importa, mas fico tentando ao máximo, como ela diz, dar É. opção, porque se ela dá opção, tanta opção, é porque Olha, ela sente que, entendeu? Tem que ter alguma saída ali. sim. Que ela acha que a filha dela foi vítima de uma infecção Cruel. cruel com a construção social, uma socialização em ser feminina, e que isso não vem de Uhum, dentro, né? uhum. É isso. Isso aqui, gente, é o resumo do problema que a gente queria trazer. Tomamos muito tempo aqui, mas considerações finais? Pois é muito estranho, porque antes era assim, os pais mais conservadores querendo forçar os meninos, Sim, o mas que não. o que um Tumblr famoso chamou de criança viada, e que os Sim, conservadores acham um exatamente. absurdo porque tá sexualizando a criança. Não, a ideia do Tumblr, que é engraçado, é mostrar que, ó, hoje eu sou gay, quando eu era criança, você via sinais disso. Essa é a ideia desse Uhum. Tumblr, né? Isso já faz uns anos. Então, você tinha esses pais, talvez mais conservadores, que queriam forçar meninos como eu a serem mais masculinos. Uhum. Ou empurrar, ou persuadir, nem sempre A era certo, maioria. Não, isso é o né? padrão. Isso é o padrão. A gente reconhece isso. Porque a E eu gente viveu lembro isso. de coisas assim, e eu pensando agora com retrospectiva, talvez teria alguma coisa ali que é, sua namoradinha na escola é tal? E Aham, aí, talvez sim, foi assim que eu sim. notei, então vocês estão dizendo que é algo de errado, né? Se eu Exato. tiver ou Esse é o namoradinho, padrão. não que eu desse sinais, eu aprendi rápido que eu não deveria, Uhum. né, externar isso. E aí, hoje em dia, como forma de tentar afagar esse estigma, criam outro estigma. Sim, então estão fazendo um ciclo de besteira, mas o mundo é assim mesmo. Às vezes eu acho que a criança, ela simplesmente tem azar de ser filho de gente burra, É, né? é. Fazer o quê? Bora lá. Usar o que quiser Que fazer. susto, garota. Ai, meu Deus, eu entendi outra coisa, menina. Eu pensei Tem de outra coisa. que você ia falar assim, todas as trans cortem aí. Corta não, né, que não se corta. Façam aí a Jamais. transição porque... Não fez o menor sentido. Tipo, amém. Enfim. Jamais. que bom. Jamais. Fique ligado com isso, fique tranquilo. Jamais. 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 Eu só acho que Esse é o maior... você... Não, assim, do que eu conheço de Radfem, o que ela não está dizendo por politicamente correto é, eu só acho que você é uma ridicularização da mulher, porque é Exato. o que elas falam de drag queen é isso, né? Isso. Que é uma ridicularização da feminilidade. Que eu estou aqui por eu falar que eu sou mulher e eu sou feminina. Eu estou reforçando estereótipos de gênero. Tanto é que eu vim toda de rosa hoje, Uhum. só pra reforçar mais um pouco. Aham. Você tá de rosa só pra você insistir na ilusão. Aham. Olha, eu vou ficar calada porque você tá com uma camisa dizendo praia mole. Então eu tenho coisas piores pra falar. Se a Praia dos Viados devia ser praia dura. Mas continua. Depende de quem vai pra lá. Às vezes é pós-coito. Beleza. Tá bom. preconceito que você sofre na vida. Eu acho que você sofre preconceito pela sua altura e pelo seu estilo. Se eu não sofri agora, eu sofro, né? Bullying pela sua parte. Olha, eu tô gostando da trans, porque ela é uma pessoa, assim, senso comum, que não falou com Radfem antes. Ela realmente não sabe que bicho é esse. Ela não sabe. Isso. Porque se ela soubesse, a primeira coisa que ela devia ter dito é que o preconceito que você sofre é a misoginia. Sim, Era o primeiro. Né? era o primeiro. Bom, Jamais. Fique ligado com isso. Fique Agora tranquilo. presta atenção. gente. esse é o maior preconceito que você sofre na vida. Eu acho que você sofre preconceito pela sua altura e pelo seu estilo. Se eu não sofri agora, eu sofro, né? Bullying pela sua parte. Incrível.
Nossa. muita ingenuidade. Não, eu acho É assim. brincadeira, é piada. É que o meu assessor, ele é baixinho e ele fala que ele sofre muito bullying, sabe? é, O Cauê. chatinho. E aí ele fala assim, nossa, todo mundo é mais alto que eu não gosto de pessoa alta. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com uma trans do seu tamanho. Nossa, deve ser humilhante. É humilhante, tipo, quando você é homem e você vai transar com uma trans, ela tem um pau maior que o seu. Ok. Ou você pode gostar. Uhum, você pode ser ginandromorfofílico. Uma vez eu fiquei com um cara lá em Porto Alegre. Ai, meu E ele me contou uma Deus. fofoquinha. E eu não vou dizer qual é a celebridade, mas uma celebridade associada à comunidade gaúcha, porque foi em Porto Alegre isso, seria uma pessoa dessas que gosta de ficar com pessoas trans, com mulheres trans. Só que pra coisa surpreendente, que não é o papel ativo, era o papel passivo. Mas eu não vou dizer quem. Não tão surpreendente assim. Pra falar a Não. verdade, tipo. Hum. Enfim, Nessa clientela realmente me dizem que realmente. não é surpreendente. Mas outro problema é você acreditar que, tipo, tem uma atração por mulheres trans porque eu quero que uma mulher me coma. Normalmente a gente não quer isso. A última coisa que a gente quer, por favor, Uhum. por favor. Isso num futuro a gente vai explicar que tem É. pelo menos 2 tipos de trans, né? Por favor. E um Muito no tipo futuro. e um tipo de mulher trans prefere mulher. Muito E no futuro, por favor. tá. Por favor. Tá, vamos lá. Para você, o problema que uma mulher cis lida não são vividos por uma mulher trans. Por quê? Por conta do preconceito que uma mulher trans passa diariamente com a sociedade. A mulher cis, ela passa por dificuldades, mas não passa o mesmo tipo de exclusão. Sim, ela está dizendo que podem existir intersecções nesse tipo de situações, mas que, claro, como são coisas realmente diferentes, é aquela coisa, pessoas diferentes, demandas diferentes, assim, condições diferentes. Eu sou contra quem gosta de dizer que, tipo, não é tudo igual, porque não é igual, porque as situações mesmo, as coisas que você tem que passar na vida para conseguir crescer, vão ser diferentes, vão ser diferenciadas, entendeu? Para você ser uma mulher trans, não deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas. Por quê? Eu Tá? acho que na sua cabeça, por mais que a gente tome hormônios e nós somos mulheres trans, a gente tem uma força ou um corpo diferente de uma mulher cis e você... Isso é importante, eu tenho que falar antes que você diga. A questão toda é um erro você acreditar que uma pessoa que passa por anos de hormonização e tudo mais tem exatamente a mesma força e os mesmos atributos que ela tinha antes. Mas a pergunta real, e que ela não vai responder, que ela vai fugir disso é o suficiente? Essa mudança é o suficiente para equiparar os dois grupos? E em que situações, em que esportes, em que a partir de sobre quais variáveis, entendeu? Então, de novo, outro problema que eu tenho com essas perguntas. Uma mulher trans, que mulher trans? Eu? Ela? Uhum. Tipo, Então, sim, o caso geral, sim, é que as mulheres trans têm vantagem no sim, esporte, se sim. competirem com mulheres. E eu tenho um texto sobre isso, está lá na Gazeta do Povo. Eu tinha uma versão anterior desse texto no meu próprio blog. Se vocês procurarem transexuais no esporte feminino, Oliveira, vocês vão achar. Uhum. Só que tem uma variação de esporte para esporte. Então, há Exato. esportes que talvez se pode pensar em tirar a divisão masculino e feminino. Mas não Pois são é, muitos. são Não poucos. são muitos. E a São questão poucos. toda é que aqui, as pessoas elas estão querendo sempre uma resposta de sim ou não absoluta. Elas não Aham. estão querendo dizer, olha, por exemplo, o início do tratamento hormonal vai influenciar. Uma pessoa que começa aos 16 não vai ser a mesma coisa que uma pessoa que começa aos 30. Essa é uma Uhum. questão importante. Você tem que ver isso também. Você É. tem que ver, esse esporte, ele vai exigir mais dos membros superiores, dos membros inferiores? Qual é a média ali de cada sexo? São muitas É. variáveis para você chegar numa resposta mais justa. Mas Sim. como as pessoas elas querem dizer aquela coisa, né? Ou legaliza tudo ou proíbe tudo. Então, ou Uhum. deixa todo mundo entrar ou tira todo mundo. É incrível. Eu até fiz uma bandeira do Brasil. Eu chamei o Brasil de Calaboquistão. E Aham, o lema da bandeira mudou para obrigatório ou proibido. isso. Mas eu abri aqui meu texto rapidinho só para dar umas informações. Então, o critério que o Comitê Olímpico usava era que ficasse 1 ano a atleta trans tomando hormônio, para diminuir essa
vantagem. Eles não falam Uhum. explicitamente, né? Mas seria para isso. Então, depois de um ano, num estudo que eu tenho aqui, só 5% mudou na massa magra, nos músculos, Uhum. na área do músculo e na força do músculo. Ou seja, só uns 5% de diferença depois de um ano de hormonização. Ou seja, não diminui muita coisa. Porque eu falei dos diferentes esportes, ó. Qual o tamanho das vantagens masculinas nos esportes? No remo, na natação e na corrida, essa vantagem é de 10 a 13%. Então, se você colocar homens ou mulheres para competir. No ciclismo, salto, futebol, tênis, golfe, handball, salto com vara, de 16 a 22%. Cricket, vôlei, long drive, que não sei quem é, levantamento de peso, a diferença é de 29 a 34%. E no beisebol e no hockey, a diferença é mais de 50%. Então, isso são medidas de performance na modalidade feminina e na masculina. Na corrida, a diferença é tamanha que se você colocar atletas olímpicas femininas para disputar corrida com adolescentes do sexo masculino, esse é o resultado. Ó, recorde feminina 10,49 segundos, e uma adolescente de 15 anos ele fez em 10,20 segundos. Uhum. Nos 800 metros, mulheres, recorde 1 minuto e 53 segundos. E o rapaz de 14 anos consegue fazer em 1 minuto e 51 segundos. No salto longo, aí não é o tempo que importa, é a distância que o salto chega. Quanto você acha que um rapaz de 15 anos salta mais do que uma atleta olímpica feminina? O recorde é isso, o recorde feminino é 7,5 metros. E um rapaz de 15 anos consegue saltar 7,8 metros. É isso, 7,85 metros. É 30 Uhum. centímetros a mais, né? Uhum. E assim, tem um vídeo, eu também vou colocar na descrição, muita coisa aí pra colocar na descrição, do Paradox Institute. Ele é em inglês, tem uns 8 minutos. Ele vai estar trazendo informações daquela revisão de literatura bem recente que pegou todos os principais estudos que fizeram sobre isso, para identificar, tipo, mudança de força, agilidade, resistência após 1 ano, 3 anos, e bloqueadores e tudo mais. E todos eles são bem categóricos de que não muda muita coisa, assim, em geral. Porque você tem que levar em conta também que são atletas. Pode ser que eu tenha tido uma mudança muito maior do que as outras pessoas, porque eu não estou estimulando esses músculos, entendeu? É totalmente diferente. E o que eu sinto, para finalizar aqui e a gente continuar, o que está acontecendo nessas questões é aquela velha falácia naturalista de que... Naturalista ou moralista? Enfim, que se uma verdade vai ter uma repercussão ruim, ela não pode ser verdade. Então, se a gente concluir aqui que mulheres trans, no geral, sim, têm vantagem, e isso vai gerar uma injustiça no sentido de que elas não vão poder competir, então a gente tem que assumir que não é verdade. A gente tem que reprimir quem fala que é verdade. Que seria uma forma de remodelar a realidade para que coisas que são verdade e que vão gerar uma injustiça, de um certo ponto de vista, não sejam mais verdade. Mas elas continuam verdade, e como continuam verdade, você cria uma outra injustiça. Esse é meu ponto. Continuando. Você acha que isso pode ser uma desvantagem, talvez, para outras mulheres? Para você ser uma mulher trans, deve sim ter o direito de frequentar os banheiros públicos femininos, porque para você isso não interfere em nada, porque os banheiros têm cabine. Eu gostei Será? desse argumento, na verdade. Não, assim, eu sei... Não, vamos deixar para depois. Vamos adiantar, não. O maior preconceito que eu sofro na vida é por ser feminista radical. Não. Ou seja, você não sofre nada. Tipo, é muito bizarro. Assim, duas opções. Ou essa pessoa realmente vive num ambiente em que as pessoas têm algeriza a isso, ou ela não sabe o que é sofrer preconceito. Ela realmente não sofre nada na vida, né? Sim. Enfim. Que legal. É bastante preconceito porque as pessoas têm uma visão totalmente distorcida do que é. Pra mim, os problemas que uma mulher cis lida não são vividos por uma mulher trans, porque justamente o que você falou, eu acho que a mulher cis, a mulher biológica, ela nasce sofrendo um tipo de opressão, que é a misoginia, e de vocês é outra vivência que eu nem tenho como falar. Eu já presenciei com amigas minhas, que já tive amizade com mulheres trans, que... Amigas minhas. Vi esse caso de heterossofobia. Eu não concordo, mas eu acho que a gente não tem os mesmos problemas e a gente não tem as mesmas soluções. Verdade. Pra mim, uma mulher trans não deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos, porque
Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. E assim, não, eu vou deixar quando elas conversarem, eu vou dar o que eu quero dizer, mas assim, no lugar, eu estaria daí pra pior. Essa cara pra pior. Porque dá raiva. Mas eu vou explicar por quê. Pode ser um medo meu, mas eu tenho muito medo pelas mulheres, porque eu já vi alguns casos que aconteceu isso. Eu não digo que são mulheres trans, muitas pessoas trans dizem que essas pessoas não são trans de verdade. Mas eu não sei qual é o critério de você considerar alguém trans. E que já A risada. A risada foi ótima. atacaram mulheres. Eu não posso te mandar tomar no cu agora, né? O sorrisinho dela de, ainda bem que estão gravando. Sim. Desculpa, eu ia adorar. Não pode. Mas deixa eu te explicar uma coisa, gata. Nossa, você super me decepcionou agora. Você tava muito linda aqui na minha frente. Vamos lá. Qual é a diferença? Você, como feminista, você luta pelos direitos da mulher, né? Imagina você sendo uma mulher trans, tá? O que faz uma mulher trans ser uma mulher trans? Gente, nenhum homem hétero vai se vestir de trans. Não se veste de trans, se nasce trans. Então imagina você no meu lugar. Assim, você vê como é que vai ficar modulando entre construção social ou não, mas enfim. É porque realmente não tem coerência interna. Sim. Tá? Eu tô dentro de um shopping. Se ponha no meu lugar. Eu tenho peito, eu tenho bunda, mas eu poderia nem ter peito, eu sou mulher trans, mas tudo bem. Eu tô aqui, você tá me vendo. Imagina eu entrando num banheiro onde tem um mictório masculino, aonde todos os homens estão em pé, com o pênis pra fora, mijando um na frente do outro. Eu entendo completamente. eu Isso também é discordo disso. muito Eu entendo completamente, mas ainda acho que você deveria entrar. diferente do banheiro feminino. Por que eu acho que o banheiro feminino não deveria ter tanto esse problema? Já começa por um único motivo. O banheiro feminino não tem mictório. Então se a mulher trans tem ou não pênis, você nem vai ver. Porque ela vai passar por você no banheiro, ela vai no espelho se maquiar, mas ela vai entrar para uma cabine para fazer xixi ou não. Então, eu não vejo nem qual é o incômodo da mulher dividir esse espelho e essa torneira com uma trans. Supondo. Outra coisa, ela comentou, nem precisaria ter peito. Vou adiantar uma coisa pra vocês. No início, mais ou menos, de quando eu comecei a me apresentar no dia a dia, de forma feminina, como mulher, eu fiz um teste. Eu não tava com bojo nem nada. Eu tava assim, tipo, tábua, entendeu? Normal, roupa normal, assim. E eu tentei entrar no banheiro masculino pra ver o que acontecia. E eu fui barrada. O cara, o faxineiro pegou uma vassoura, colocou na frente do banheiro masculino e falou: "Moça, o das mulheres é ali". Então, assim, é tá tão longe da realidade que ela tá Sim. pedindo, mas vamos continuar. Antes de você continuar, Agatha, eu vou ficar falando conservadores, não quer dizer que eu não respeito conservadores, mas vamos dizer, o povo que é contra essa inclusão aí, eles se agarram a qualquer exemplo que confirme que mulheres trans no banheiro feminino vão estuprar as mulheres cis. E tem um exemplo, né, em anos, agora já tem uns anos que esse debate acontece nos Estados Unidos, tem um único exemplo, que é lá no condado de Loudoun, na Virgínia. E explodiu esse caso. Tem nuances ali, para quem quiser olhar. Mas eu me pergunto, o que é mais provável? A mulher trans estuprar uma mulher cis no banheiro? Ou a mulher trans, ao ir pro masculino, ser espancada? Porque o que você está fazendo aqui? Traveco, não sei o que, não sei o que. E aí se irrita, e aí é preconceituoso, e aí ataca. Eu acho que o segundo caso é muito mais provável. E você tá criando um problema pra resolver uma coisa que não é um problema. Então, de novo, você tá shopping. Frequento quase que sempre, porque fica do lado da faculdade também. Entra no banheiro feminino, entrou, cabine, lavou a mão, saiu, ninguém nem percebe. Nada acontece. É até Assim, esquisito como as pessoas gostam de tratar essa questão como se tivesse uma neutralidade de tipo, será que devemos dar o direito a mulheres trans de entrar no banheiro feminino? Como se elas já não fizessem isso há anos e passam despercebidas. Essa é a eu não questão. sei outras. Quando eu vou ao banheiro público, tipo no shopping, os outros estão na minha periferia de visão. Eu não fico, a não ser se for manjar rola, aí é outra história. Não, eu não faço isso. Tá eu não bom, gosto, acredito em você. até porque eu não quero que manjem a minha. E aí, mas o meu ponto é, muita gente vai no banheiro, não fica nem assim,
na sua periferia de visão tem algum... No cérebro deve estar, assim, uma coisa sem Aham. resolução, com Sim. pixels grandes. Assim, a passabilidade é mínima, Isso. porque você não fica vendo. Gente, a gente tá em épocas de pandemia, máscara. De Sim, máscara todo mundo é passável. sim, ela de máscara. Sim, com certeza. E é o que eu tô te dizendo. A diferença entre eu entrar no banheiro masculino e feminino. Se eu entrar no feminino, eu entrei e saí, não aconteceu nada, ninguém nem Uhum. percebeu. E se eu entrar no masculino? O que vai acontecer comigo? Olha pra Pois mim. é. É, Eu entrei agora. Eu entrei agora. é. O que é que eu faço? Tem lugares que queriam realmente criminalizar isso. Então você vai ter que escolher entre entrar no banheiro e ser espancada, entrar no outro e ser presa. Uhum. A gente vai fazer um episódio do Toblock sobre excessos do anti-lacre. Então, aguardem. Continuemos. Que aconteceu de um tarado, um maníaco do parque, se transvestir de drag ou de Não, porque já transformista. aconteceu. Tem alguns criminosos que se Sim, vestiam de pronto. mulher pra várias Aconteceu isso. Esse criminoso, ele é um caso isolado e ele vai estuprar uma mulher porque ele já é um estuprador no banheiro, na rua, na esquina, em qualquer lugar. Então, independente dele estar cometendo essa atitude pra chegar no banheiro feminino e estuprar ou violentar uma mulher, ele faria isso em qualquer lugar. O problema está nesse maníaco. Eu acho que as trans, que são mulheres que lutam diariamente num país que mais mata travestis e transexuais, Vamos deixar isso passar? Aham, Por favor, é. senão vai ficar muito longo. Sim. Finge que ela nem falou isso. a nossa estatística de vida, no máximo, é 35, 33 anos. Ignorar isso também, tá? Enfim. Entendeu? Eu Eu acho- acho... Até que é bem. Eu acho que a questão econômica é o seguinte. Dá para fazer, igual alguns bares eu já vi, banheiros unissex, com uma separação até de alvenaria entre, né, Estou entre os dizendo que... espacinhos. Eu acho engraçado que algumas pessoas dizem que não. Não tem diferença entre uma coisa e a outra. Ela quebrou essa caneta, que ela tava com raiva, e eu vi uma mulher dizendo nos comentários assim: isso é prova que ela é homem, porque só um homem seria violento desse jeito. Aí eu olho pra isso e fico tipo, porra! E deixa eu falar uma coisa, na violência doméstica, a chance de iniciar a violência é igual para os dois sexos. E o que as mulheres fazem na violência doméstica é atirar objetos. Elas atiram objetos sobre o marido. Porque né? elas não têm força física pra ir Sim, na frente, então é isso. no mano a mano. Mana a enfim. mano não funciona. Exato. Vamos lá. Até quebrei a caneta. Eu acho um absurdo. O importante é o seguinte: independente se fosse o que mais mata ou não, independente se fosse a expectativa ou não, que a resposta é não, Uhum, isso é irrelevante, na verdade. Tipo, é errado por ser errado, uhum, ou é certo por ser certo, independente. uhum. Certo? Isso é o ponto que eu quero chegar. Nós pagarmos mais um preço e relevar uma bagagem mais uma vez que não é nossa, por conta de um maníaco, por conta de um outro estuprador, entende? Principalmente num banheiro que, tem cabine, a gente não vai dividir nada. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu fui no shopping esses dias e eu fui de propósito no banheiro masculino, porque o segurança estava me seguindo no shopping. Preste atenção. Me seguindo, porque a gente é onde anda, a gente é seguida. Porque trans ou é prostituta, ou é cabeleireira, ou é ladra. Eu não posso entrar numa loja, tipo, de maquiagem e provar a maquiagem ou tocar, porque eu vou guardar na minha bolsa e vou embora. Entendeu? Então eu já tava vendo que o cara tava me seguindo, eu entrei no banheiro masculino. Você não tem noção do quão constrangedor é pros homens que estão lá dentro, quando eu entro. Porque eles não entendem. Tanto que o tio seu falou assim, vocês estão no banheiro errado. Eu falei assim, não, tia, eu tô no banheiro certo. Vocês não querem eu aqui? Eu tô aqui. Entendeu? E detalhe, eu fico vendo um monte de pinto lá, entendeu? E outra, também é sujeito a eu ser violentado muito mais do que se eu frequentasse o banheiro feminino. Porque tem homem que acha que uma mulher trans não tem critério de escolha. Ah, eu não escolho homem. Tem pênis, eu quero. Eu vou chupar, eu vou dar. Então já balança o pinto pra gente. Se a gente entra na cabine da banheiro masculino, eles batem na porta. Entendeu? Então a gente passa um constrangimento no banheiro masculino e uma violência maior do que se a gente não tivesse entrado lá. Eu acho isso. Pode continuar. Então, na verdade, Militei, garota. eu concordo muito com você em muita coisa. Eu não acho. Olha. Militou aquela- bem, inclusive. Sim. Essa foi uma das poucas partes do vídeo que eu falei. Ok. Sensatez aqui. É É. aquela coisa. Nessa questão aí, as duas vão dizer coisas muito boas e muito ruins. Uhum. E a gente tá aqui pra tirar o trigo do joio, basicamente. Acho que é certo o jeito que as pessoas tratam as mulheres trans. Eu não acho que tá certo agredir, nem xingar, nem ofender. E muito menos matar e violentar alguém.
Eu falo isso porque eu já vi alguns casos acontecendo, não são todos. Eu nunca tive problema com isso, ainda bem. Já conheci pessoas trans que... E quando você tira o espaço de uma trans, por se sentir E ameaçada? quando você tira espaço de uma mulher, porque A todos... gente não tira o espaço de uma mulher, a gente admira Então vocês. por que teve desfile da mulher que foi só de mulher trans? Por que sempre teve desfile de mulheres cis e nunca deram oportunidade de emprego pra uma mulher trans? Por que vocês não conseguem a visibilidade de vocês sem atrapalhar o movimento alheio? A gente não Olha. atrapalha o movimento alheio, a gente simplesmente luta por uma sobrevivência e respeito. Eu sei. Uau, virou nós versus eles. Exatamente. Isso ia acontecer. Você Uhum. sabe que isso ia acontecer. Ia Uhum. ficar a competição de opressão. É isso. Sim. Algum comentário? A gente admira vocês. Isso... Eu fico triste por algum motivo ouvir isso. E pela reação, a gente admira vocês. Não sei, me deu até uma tristezinha. Aham, mas vamos lá. Eu A sei. mulher simplesmente é a coisa que a gente mais admira. Muitas mulheres acham que a gente tem inveja delas. Uma transexual, a gente já nasce uma mulher diferente das outras, que a gente passa por muita luta, muita guerra. Porém, eu te garanto que a gente não tenta atrapalhar o movimento de ninguém. Só que o nosso movimento é muito difícil. Se vocês gritam, a gente tem que ficar pelada. Se vocês andam, a gente tem que correr. Sabe por quê? Se você vai pra rua militar com uma faixa na mão, a polícia pode até gritar com você e jogar um spray de pimenta. A gente não, a polícia bate que nem homem, corta o cabelo, taca dentro do carro e humilha até a hora que ela cansa. Então, pra uma trans conseguir o espaço que uma mulher militante como você conseguiu, realmente a gente não pode parar. Assim, é o que a gente fala. A gente já comenta de que sim, o ativismo mais... Esse que a gente costuma falar, ele pode sim atrapalhar algumas coisas. Mas, no geral, o que ela tá falando aí é verdade. Sim, e faz completo sentido. Se há uma posição de que não se aceita que são mulheres ou mulheres trans, você não quer aceitar que é idêntico, no mínimo que é uma coisa diferente de ser homem, Uhum. e o preconceito, sei lá, o senso comum antiquado é isso, bate-se em homem, não se bate em mulher. Exato. Então é uma parte que é inconveniente para feministas como ela, porque mostra que certos tratamentos dispensados às mulheres não são nem violentos, são, na verdade, eu não diria que é um privilégio, mas é um tratamento diferente, às vezes há umas conveniências para um lado e para o outro, Uhum. né? Sim, é aquela coisa, assim, querendo ou não, por mais que ela faça, assim, violência contra a mulher, ela, do lado de, tipo, um homem negro, qual dos dois vai? Uhum. Ou homem no geral mesmo, qual dos É. dois? Na frente de um policial, tipo, Porque quem o tá correndo mais policial, risco? realmente, se o policial vai achar, olha, é homem, vou bater igual homem. Não vai fazer isso com ela. Sim. Com a baby de cabelo Uhum, roxo. Não. uhum. Nossa, ele vai tratar como uma princesinha, quase. Aham. Sim. Ela gostando ou não. É. Então, eu concordo totalmente com você. Eu não acho que vocês têm que desistir. Não acho que você concorda. Não acho que você tem que desistir dos seus direitos. Você tá no seu direito. Não acho que você tem que desistir dos seus direitos, mas... Mas acho que Não. você não pode fazer xixi no meu banheiro. Acho que eu atrapalho o seu direito. Porque você disse que travesti ou trans ou mulher trans não é uma coisa pra se vestir, não é uma coisa pra você colocar uma roupinha. Muitas mulheres têm esse pensamento, inclusive eu. Eu acho que a gente só tem... eu sou uma abolicionista de gênero. Isso significa que Uhum. eu acho que a gente tem Adivinhei! sexo. E a partir daí, eu acho que a gente tem que ser livre de qualquer caixinha que a sociedade coloque na gente. Eu não quero, assim que eu nascer, sair do hospital e ser colocado num brinquinho. Mas eu não quero isso ser dada é com feminidade. contraditório ao que eu tô te perguntando. Porque Eu eu tô acho te que você devia perguntando ser- por que eu te atrapalho. Você falou assim, o movimento de vocês atrapalha o nosso. Não, eu só tô falando da questão do banheiro, na verdade. Mas E por que o não nosso tenho- movimento te atrapalha? Eu não entendi ainda. Porque entra em conflito, e é uma das causas Qual que... conflito? O conflito de que o feminismo radical não é estudado, não é pautado, as pessoas não estudam, porque as pessoas só veem que isso ataca as mulheres trans, e isso eu acho até legal, porque as pessoas querem defender as mulheres trans. E falam, o que essa feminista radical tá falando? Entendeu? E, inclusive, eu acho que isso vai acontecer aqui nesse vídeo. E não tão errados, mas eu queria E vai ter gente reagindo, falando exatamente isso, né? que entendesse meu ponto de vista também. Eu respeito você, eu acho que você deveria ser exatamente como você é, independente, mas eu acho que a gente não deveria ser colocado em caixinhas. Eu não quero Mas ser eu uma acho mulher que porque eu você sou tá me assim. colocando... Ela tá... A trans tem razão, que ela tá em contradição, porque se a caixinha não importa, por que ela quer excluir a outra da outra caixinha Não, do a banheiro? questão toda é que o que ela tá dizendo é, você deveria ser assim, porém, ainda sendo reconhecida como um homem e entrando no banheiro masculino. Isso não é lógico, isso não é prático, isso é Não. utopia, ao corpo da utopia. O que ela tá dizendo é tipo, olha, eu gostaria, tipo, eu não quero que você entre no banheiro masculino e seja estigmatizada. Uhum. Quer que você entre e nada aconteça, então, por favor, entre. Mas essa não é a realidade. O mundo não é a utopia que você espera que ele seja. Uhum. Entende? Outro dia eu ouvi um podcast com a Condoleezza Rice,
que era secretária de Estado do George Bush quando teve a guerra do Iraque. Aí eu falei, eu nunca gostei dela, deixa eu ver como é que ela é. Eu achei ela interessante, mas eu tô falando disso porque eu lembrei de uma parte que ela fala, que a entrevistadora Barry Weiss pergunta a ela o que ela acha de casamento gay. Ela falou, eu mudei nessa questão, porque se o Estado vai chamar alguma coisa de casamento, tem que ser laico e tem que ser igual. Então, assim, aí eu vi, então ela era aquele tipo de conservador que fala para não usar a palavra casamento. Só que vários problemas aí. Nunca houve um monopólio daquela palavra casamento da religião. E o casamento acontece antes do cristianismo. Quem inventou esse negócio de colocar um sinalzinho de união, eu acho que foi lá no Egito Antigo, colocar uma cordinha, alguma coisa no dedo. Ou seja, o ponto é, alguns conservadores ainda acham que, não, a gente deixa, mas não vamos chamar de casamento. Isso não é tratamento igual, sinto muito. Porque tratamento igual inclui a simbologia de dar a mesma palavra. E a gente tem casamento civil, casamento religioso há muito tempo, é uma separação do Estado laico. Então não faz sentido insistir em não chamar de casamento, por mais que vocês não gostem, porque vocês acham que casamento é uma coisa religiosa. Não é, a gente sabe há muito tempo, casamento civil é diferente de casamento religioso. Então ninguém está pedindo vai casar viado na igreja, embora já exista igreja que faz isso. Né? Então, do mesmo jeito, não tem como essa feminista ser coerente com a alegação de que quer tratar ela igual ou que ela seja inclusa, que ela tem direitos, quando ela quer excluir ela do banheiro feminino. Essa é a analogia que eu estou fazendo. E também não tem como ser um tratamento igual se você se recusa. Assim, eu acho que é importante, que bom que você deixa, então, ou se você manda alguma coisa, você deixaria os gays se casarem, mas só não quer chamar de casamento. Isso é bom, o que eu quero reconhecer que bom que você pensa assim. Só que eu ainda vou ter que reclamar se você não quer usar a palavra casamento. Numa caixinha. Não, você é uma mulher trans, não é? Mas só por eu ser uma mulher trans... Acho que o gênero é uma caixinha, Quando você sim. me coloca e diz que o meu movimento atrapalha o seu, você me coloca numa caixinha. Quando você diz que eu não posso usar o seu banheiro porque um estuprador já estuprou outras mulheres, já teve casos isolados disso, você me coloca numa outra caixinha. Então eu tô achando contraditório. Deveria ser ótimo ter um banheiro só para as mulheres trans, porque eu também não acho seguro pra mulher. Não. Assim, Não. as pessoas falam assim, tem essas duas coisas e como a gente resolve isso aqui? Cria uma terceira coisa. Então, cria uma terceira categoria do esporte para pessoas trans. Cria um terceiro banheiro para pessoas trans. Com que recurso? Tipo, você acha mesmo que um shopping, tipo, vou resolver o problema das pessoas trans, criar um terceiro aqui, investir dinheiro em todos os lugares do país aqui, Não, gente. Essa é uma característica inescapável desse tipo de ideologia, que eles nunca pensam, eles nunca consideram a parte econômica de coisa nenhuma. Exato. Custo, nada tem custo. Quem paga? Não importa quem paga, dinheiro que o Estado dá vem do nada, é cavado da terra. Sempre tem esse problema. E eu estava pensando nessa questão econômica, eu estava me perguntando, em vez de supermercado, por exemplo, fazer um banheiro masculino, tem um custo nisso, fazer um masculino e um feminino. Eu me pergunto se não é mais barato que, assim, um banheiro unissex, com as cabines separadas, até com alvenaria, uma porta que dê para trancar, para fechar. E o banheiro a pia fora, né? Então, porque aqueles stalls que a gente fala em inglês, aquelas cabinezinhas, aquilo não serve, né? Porque tem muito espaço, dá para ver muita coisa. Então, o que eu vi num bar era isso. Eram cabines que eram quartinhos separados com não digo chave, mas com a porta boa, sem fresta, sem nada. Que dá realmente aquela sensação maior de privacidade, que é necessário. Né? Então, eu me pergunto, então tem um custo extra fazer essas cabines de alvenaria separadas. Ou nem que seja de alvenaria, mas que tape, né? Que não seja tudo aberto. Então tem um custo extra fazer isso, se for um banheiro unissex. Mas eu me pergunto se ainda assim sai mais barato do que separar em 2 banheiros. Isso que eu me pergunto. E querendo ou não, de novo, criar uma solução para algo que não é um problema real. Tipo, é o que eu estou te dizendo. As pessoas tratam isso como se fosse uma posição neutra em que, a partir desse momento, vamos deixá-las entrarem. A gente já entra. Você não percebe? Não só isso já acontece pragmaticamente, como... Sim, tem exemplo de mulher trans que estuprou mulher cis. Tem. No banheiro? Tem. Mas aquele tipo de problema com uma incidência tão baixa que, se ele vai pedir, então, para intervenção
para mais gastos, que ela acha que é fácil fazer um terceiro banheiro para todo mundo. A gente vai pegar todos os outros problemas com incidência similar em que não se intervém. E são muitos, não são poucos. Então, não há coerência. Então, ela acha que o tema de estimação dela, que é a questão de gênero, sexo, etc., é acima de todos os outros. Uhum. Natural, sempre fazem isso. Mulher trans tá no meio de um monte de homem. Eu Eu não sei que acho. não é a mesma coisa que Eu homem não acho, hétero. somos todas mulheres. Não acho que é a mesma coisa que homem hétero. Mais uma caixinha, um terceiro banheiro pra gente. Uma coisa que eu acho que muitos héteros falam e que eles não percebem, né, é o seguinte. Nossa, eu tenho um amigo gay. Pra mim é como se ele fosse normal. Ele tá cometendo preconceito. Ah, eu tenho uma amiga trans, eu ando com ela pra cima e pra baixo, como se ela fosse uma mulher. Pra mim não tem nada a ver. É um preconceito. Quando você fala, eu tenho amigas trans, como você disse, já presenciei a transfobia, e você quer que tenha um terceiro banheiro, ou você fala que o movimento trans pode estar te atrapalhando, você pode estar cometendo isso sem perceber a nossa luta, sabe? Porque se a gente parar pra analisar, a nossa luta vai se acabar sendo a mesma. Porque nós, mulheres trans, somos abusadas também. Nós, mulheres trans, somos violentadas também. Nós, mulheres trans, somos enganadas por homens cis E recebemos DMs que não queríamos receber, de coisas que não queríamos ver. Nossa, você não tem noção, sabe? Das coisas que eu já passei. Então, assim, eu olho pra você, eu vejo uma intenção muito boa. E uma alma de uma mulher muito lutadora. Porém, eu acho que você não entendeu ainda. Acho que as suas amigas trans, ou talvez você não tirou uma venda que possa estar não te mostrando a verdadeira intenção do que é o nosso movimento. Eu sabe? concordo que a gente passa por coisas muito parecidas, que inclusive não vêm nem de mulheres trans, nem de feministas radicais. Não são as feministas radicais que vão lá agredir mulheres trans, são homens. Não são feministas radicais que vão agredir mulheres trans, são homens. Mas, por favor, entre no banheiro deles. E são feministas radicais que, por exemplo, por causa da sua influência acadêmica, que elas têm alguma ainda, e já tiveram mais no passado, são elas que quase baniram a pornografia no Canadá. Então não vem dizer que feminista radical nunca fez nada que com consequências no mundo real, porque fez. E tem também criminalização da prostituição, lá na Suécia. Também resultado de ativismo feminista. Mas é outro assunto. Mas eu falo que realmente é esquisito demais dizer, olha, o seu problema são os homens. São os homens que são um perigo pra você. Entre no banheiro deles. Uhum. É surreal. O que ela tá tentando fazer ali é recuperar, porque ela viu que perdeu ali a chance de ter uma conexão. Então ela quer recuperar pelo ódio aos homens. Porque Sim. é permitido, a misandrinha é permitida. Aham. Né? Ai. São os homens. Sim. E nem as mulheres. Acho que a maioria das vezes é feminicídio. Vem dos homens, da associação que os homens têm. Mas, a partir do momento que a gente tem o gênero, eu só não queria ser. Eu acho que a gente lida de formas diferentes com essas opressões. Claro, nós temos vidas diferentes. Então, você é uma mulher que usa maquiagem, você é linda, você cuida muito da sua beleza. Eu vim básica. E tá Vai lá bonita, pra viu? fechar saco agora. Você é uma mulher, não use banheiro feminina. E eu não quero ser menos mulher por isso. Eu já vi um monte de mulheres trans falando, eu sou muito mais mulher que muita mulher cis por aí, porque eu ando de vestido. Porque eu ando de Existe essa maquiagem. fala também. Eu sei que não são todas. Não Nunca são vai todas, mas ser. existe essa fala. Eu também já passei por essa fala. Então, e não é. Sabe, a gente não tem que ser mais mulher ou menos. É que na mulher. real, Tem rola que ser muito cada da uma marginalização, sabia? dos dois A gente lados, aprende, eu acho. tanto com vocês quanto com a gente é tão, sabe, oprimida que às vezes a gente acaba cometendo uma opressão sem perceber. Esse lance de, eu sou mais bonita, não sei o quê. Isso é uma forma de defesa que não é legal. Concordo. E que acontece, você tem razão. Eu te dou toda a razão, acontece comigo. Sabe, já aconteceu de uma trans novinha chegar pra mim e falar, você tá velha, você é gorda, eu sou muito mais mulher que você. A rivalidade, né? Acontece, infelizmente Então, cai em acontece. todo lugar. Eu acho que o maior preconceito que você sofre na vida é a transfobia. Eu acho que pra você, os problemas que uma mulher cis lida não são vividos por uma mulher trans, porque a gente já conversou Claro. sobre isso. Na verdade, eu coloquei aqui que são. Mas eu acho que é porque eu achei que você ia falar justamente o que você falou, de que a gente sofre abusos e estupros, Sim. sabe? Isso é incomum, realmente. Pra você, uma mulher trans deve ter o direito de competir em uma das modalidades esportivas femininas, Sim. porque você não pode limitar uma mulher trans a fazer uma coisa que ela quer. E para você, uma mulher trans deve ter o direito de frequentar banheiros públicos femininos por tudo que você me falou, e eu acho super válido a sua opinião. Me respeito. Acho super válido, respeito. Sai daqui. Nisso eu não gosto disso, porque eu acho que é um sinal de respeito muito maior você colocar as claras que você não concorda e que você não acha a ideia dela boa, você acha dela uma merda. É isso. Pra que ficar super válido? O que significa? Isso significa nada. Falar super válido quando você não concorda. Ai, gente, que loucura, hein? Esse é o maior preconceito que eu sofro na vida. Por ser uma mulher transexual que sou mãe. Carai. Eu passo muito preconceito desde que meu filho era novo. Em questão de escola,
bairro. As pessoas sempre imaginavam que meu filho iria crescer, iria ser usuário de drogas, ou que ele iria ser vulgar. E em reuniões escolares, até em diversas situações. Até hoje, quando eu digo assim, esse aqui é meu filho Natan, as pessoas falam, filho? Mas filho como? Filho por quê? Mas você adotou? Ué, mas você já foi homem, já engravidou uma mulher? E Essa insegurança dela é natural, por exemplo. A gente normalmente fica pensando, até em questão de trabalho, etc., como as pessoas vão reagir a gente. Então, por exemplo, no começo, quando eu estava começando a pensar em estágio, em psicologia, eu tinha muito medo de trabalhar com criança, não por ter, em parte por eu não achar que eu tenho experiência suficiente para poder trabalhar com criança, mas por medo dos pais. De tipo, o Uhum. pai chegar em mim e falar: "Você é a pessoa que tá cuidando do meu filho, da minha filha?" Tipo, esse tipo de coisa. E esse tipo de insegurança, ele fica muito, muito profundo na gente, Uhum. de verdade. É a mesma coisa com o banheiro. Antes de eu começar a usar o banheiro feminino, eu ficava pensando nisso daí. Eu ficava pensando: "O que eu vou fazer?" Eu ficava realmente receosa. Assim, eu acho que nessa questão, mulheres trans acabam tendo mais medo do assunto do que as outras. Agora, por exemplo, e eu entendo, por exemplo, de quem fala sobre, políticas de autoidentificação em que, sim, legalmente, basta o cara dizer: "Sou mulher, barbado", sei lá, Uhum. entrar no banheiro e é isso. Eu É. entendo essa perspectiva. Você gosta de ficar me mandando umas coisas nesse gênero? Eu vou parar aqui que Eu... eu vou parar agora e mostrar pra todo mundo isso aí. Espera aí. Isso que absurdo. Muita injustiça. Mas eu tava pensando, com qual... Já tá quase terminando o debate, se é que dá para chamar assim. Com qual dessas duas daria para sentar e se divertir, tomar uma cerveja, talvez? Com quem daria para ter uma amizade? Eu acho que a resposta já é bem clara. Você me mandou isso aqui, tá vendo? Foi você. Qual é a situação aqui do discurso que se dá? Não pode deixar a questão da autoidentificação e tudo mais, porque tá lá a menina, a mulher ou então uma criança, sempre colocam criança, porque, Uhum. enfim, Para chocar mais. pra chocar mais, tipo, vai entrar esse cara aqui, mostrar a rola, mostrar o pinto, a mulher vai dizer: "Chame a polícia", e ela vai ser presa, porque ela foi preconceituosa. É tipo, essa ideia de que, não podemos deixar isso acontecer, porque as meninas vão sofrer, porque essa pessoa aqui vai estar lá. E assim, a parte da discussão sobre autoidentificação, que já é outra Uhum. seara, a gente quando vê esse tipo de imagem fica bem surtada, porque isso aqui é tudo que a gente não quer parecer. Sim. É o nosso maior a maior insegurança. Quando você diz a gente, Agnes, você está falando assim de pessoas transnormais. Eu É, vou eu usar sei. essa palavra, normais. Porque para mim não é normal você adotar uma ideologia tola como a teoria queer. E essas pessoas anormais que adotam esse tipo de ideologia idiota, tem umas que querem afrontar, como eu estava falando da Uhum, estética do afrontamento. Então, por exemplo, a Conchita Wurst, que é o nome uhum. dela é para provocar. Isso. Conchita é vagina em Uhum, espanhol e Wurst é o nome de uma das salsichas alemãs. Então, uhum. e ela venceu aquele Eurostar, né, que chama. É uma competição de música. E ela pa- parece trans, mas tem uma barba Exato. para afrontar. E Só aí, para assim, afrontar. tipo, entendo 100% quem se sente desconfortável. Assim, e a questão da máscara ajuda muito, porque, de novo, a máscara tá lá escondendo metade da sua cara. Mas uma insegurança, que é muito comum você ver mulheres trans tendo, é quando elas têm, tipo, não barba, mas tipo, marca de barba, porque o seu rosto fica cinza quando você tem. Até o momento que você usa, tipo, depilação a laser para poder tirar. Fazer uma revelação pessoal aqui. Eu gastei uns R$ 1.500 em sessões de laser pra ficar desse jeito. Juro. Uhum. E pense o nível assim, da dedicação, entendeu? Do Sim. esforço. E uma insegurança que eu tinha, tipo, se as pessoas virem qualquer coisa cinza na minha cara, vão me identificar como um bicho, um homem Uhum. ali, e eu vou acabar sofrendo. Uhum. Então é uma insegurança muito grande.
Então, eu queria dizer primeiro que você não deve ficar insegura quanto a fazer terapia com criança ou trabalhar com criança, porque primeiro que ninguém vai notar que você não é mulher, Agatha. Ninguém vai notar. Sim, você tem a tal da passabilidade alta, né? Tá. E em segundo lugar, a minha defesa, eu te mandei esse desenho, o anterior, não esse. Esse eu não te mandei. Primeiro que Eu procurei no Google. você conte para os seguidores que eu não te mandei essa Ele mandou coisa só esse aqui, gente. horrível. Eu mandei esse e o que eu disse? Eu falei, eu adoro o estilo desse cartunista conservador. Aham. Sabe o que eu falei? Eu adoro o estilo dele. Mas isso é uma referência direta a um spa em que algo Sim, similar aham, aconteceu. acontece. Exatamente isso, que é o problema da autoidentificação. Sim, É uma possibilidade? É, mas por que eu tenho que pagar por isso? Essa é a sim, pergunta. é. Mas para resumir bem o assunto, a autoidentificação que a Agatha está falando é que o Estado aceite tratar como mulher uma pessoa que falou um dia, sou mulher, que não tem um histórico de acompanhamento, que não tem Uhum. um histórico de disforia. Então, assim, é aquela supremacia da subjetividade, e às Exato. vezes até do oportunismo, porque se as pessoas acham que não existe homem psicopata, estuprador, etc., que usaria isso como subterfúgio, elas estão enganadas, que existe. Uhum. Né? Então, o problema está em facilitar que qualquer um diga que é mulher hoje e mude de ideia amanhã, o que a teoria queer quer, e dá Isso. em resultado E assim. assim, eu não entendo ativistas do meio que defendem isso, porque chega a ser desrespeitoso com a gente. Tipo, Uhum, olha pra tudo que eu ou ela teve que passar, teve que se esforçar pra conseguir se uhum, integrar, e você dizer que não, essa pessoa aqui que acabou de dizer isso e que não fez nada a respeito é a mesma coisa que você. uhum, Isso chega a ser ofensivo. sim. Vamos lá. Vem tantas coisas antes de falar só prazer pro meu filho que se torna um pouco maçante. Então, esse preconceito como uma mãe transexual é o que mais me incomoda. O fato de eu não ter tido tanta liberdade de poder levar meu filho na escola, por exemplo, sabe? Teve ano que eu nunca levei ele na escola, com medo dele sofrer repressão na escola por ser meu filho. Então, esse foi o maior preconceito que eu já sofri. Para mim, os problemas que uma mulher cis lidam não são vividos por uma mulher trans, porque uma mulher trans não é respeitada nunca pela sociedade, e os problemas que a mulher cis lida, de qualquer forma, ela ainda consegue encontrar um apoio até mesmo dentre elas mesmas, às vezes. E às vezes, pra gente que é trans, até dentre a gente, às vezes é difícil, a coletividade. Para mim, uma mulher trans deve ter o direito de competir em modalidades esportivas femininas, porque eu acho que, assim como existem mulheres trans fortes, né, como vocês podem dizer, com características que vocês acham masculinas e a sociedade entende como masculina, existem mulheres que também usam anabolizante, tomam testosterona e Tá, mas pra competir? Não. Não, é também ficam proibido. fortes demais, ou talvez É o que a gente falou, você sempre gosta de comentar. Todo mundo que fala sobre esse assunto tá errado. É sobre Uhum. isso. A gente passou É, 10 minutos defendendo ela, agora vai começar a criticar. agora ela já seja tá lá como falando vocês acham besteira. isso, também podem, contra um homem cis, vencer a parada. Então eu acho que é muito de vencer, mas respeito a sua opinião em não concordar. Para mim, uma mulher trans deve ter o direito de frequentar, sim, o banheiro público feminino, porque o banheiro feminino tem cabines e não mictórios, como eu já expliquei na nossa conversa. Olha, assim, uma coisa sobre essa coisa do você seria minha amiga, é que as pessoas normalmente elas querem evitar dizer que não, porque elas têm Uhum. medo de dizer não seria amiga, e aí outra pessoa diz que seria e você sai como errada, como uma pessoa menos social. Uhum. Mas, sinceramente, eu não teria vergonha de dizer que não. Olha, quando começou a entrevista, né, que eu tava muito curioso de saber quem era que você entrou, eu super bati com você. Obrigada. Digo mesmo. Achei você muito maravilhosa. Não. Eu lembro da cara que você fez, querida, não foi de ter batido, não. Bateu nojo. Bem, bateu nojo da Radfem, né? Mas tipo, ela tava falando, tipo, eu também. Eu também. Tá, Eu não. bati assim com você, assim, sabe? Não, não, Olha, eu não. prefiro Radfem que seja ainda mais radical que ela, que não vai ficar com essas bobagens de fingir que é isso ou que é aquilo, Aham. quando não pensa assim realmente. Uhum. Prefiro uma Já Radfem sabe, não politicamente correta. cheio de cabelo lindo, incrível. E meu filho, né, Não, tem nada ele de é drag, lindo. então ele gosta de cabelos coloridos, azul, roxo. O filho é drag.
Não vou comentar sobre isso, não. Então, ali pra você, assim, já tive uma referência de uma pessoa que eu amo muito. Uhum. Então, sim, eu coloquei que seria sua amiga no começo, né? Tivemos aqui umas discussões, uns pontos, mas eu acho que talvez você não conheceu um pouco de uma trans com uma vivência mais profunda. Então, sim, eu adoraria ser sua amiga pra te mostrar um pouco do meu universo. Eu adoraria ser sua amiga pra mostrar que você tá errada. Eu achei que agora ela foi politicamente correta também, porque eu Aham, achei que ela ia pro. O pensamento dela talvez foi pra esse caminho, mas a expressão não. Que aham. Não, no começo eu achei que poderia ser amiga depois, quando você falou aquela coisa do banheiro, querida. aham, uhum. Tchauzinho, tchau e benção. Não, é aquela coisa. E aquilo, gente, manter uma amizade dá trabalho. Eu vou manter uma Uhum. amizade só pra mostrar que a pessoa tá errada? Vou não. Não. Pelo amor de Deus, ter pé curto. Rapaz, No começo eu coloquei tá. que eu seria sua amiga, porque eu te achei. Eu tenho uma intuição, eu acho que às vezes eu só olho pra pessoa e gosto, e é isso. Às vezes eu me decepciono, às vezes não. Ai, demais, é horrível isso. E depois de conhecer essas respostas sobre esses assuntos, eu provavelmente ainda seria sua amiga. Ai, que bom, né? Porque você é carioca, a gente só descobriu mais coisas, a gente descobriu coisas que a gente concorda. E descobriu que a gente não precisa brigar, a gente não precisa. Eu acho que Dá pra conversar, dá pra debater. dá pra conversar e debater e respeitar as opiniões diferentes, Com desde que, certeza. né, a gente não se machuque, né? Com certeza. Legal. Eu vim aqui exatamente pra isso, eu tô mandar muito tomar no grata que hoje Né? Isso não aconteceu, né? Pode mandar uma pessoa tomar que no cu seja. agora. Que tá à altura de uma conversa, de uma discussão, sem agressão e sem. Minha jacaré tá Sem quebrando deboche. naquela hora, né? Ai, vou mandar você tomar no cu. Eu só tenho medo. Mas era mais tipo uma zoação, né? Eu também sou assim, mas eu tenho medo da pessoa estar falando sério. Então... Não, eu sou cantora de funk, né? Então eu sou do gueto, da comunidade. Que legal. E eu já passei por muita coisa, fui moradora de rua. Tive que passar por várias situações na vida pra chegar até aqui. Então eu tenho uma visão bem diferente da vida. E eu só quero sobreviver. E eu acho que a gente aprende muito. Eu aprendi com você também hoje. Obrigada. Isso é muito importante pra mim. Gratidão E você também. sobrevive lindamente, fique sabendo disso. Ah, que eu bom acho que você saber. sabe. Eu acho que você Eu tô sabe. sabendo agora, menina, mas Eu consigo ver obrigada. a sua força, que você sente, você tem, você sabe, né? Você é linda, viu? Ai, a falsidade. Opiniões. Bem, eu acho que essa trans dizer que a maior discriminação, o preconceito que ela sofreu foi a questão do filho na escola. Eu acho que é um sinal de progresso, porque as minhas amigas trans lá de 2010 e que te contavam histórias dos anos anteriores tinham que perder um rim de tanto ser chutada. Essa é a cantora. Uhum. Teve outra que ela era um pouco mais espoletinha, assim, irritadiça, e durou pouco a relação, a amizade. Mas ela tinha história de andar no metrô de São Paulo e levar cuspe na cara. Uhum. Então, se o pior exemplo que ela acha é esse, eu vejo como um progresso. Não estou dizendo que foi o bom que ela passou por isso, mas é um progresso. Uhum. Mas eu entendo. Mas na primeira vez que eu fui ser atendida num ambulatório LGBT, que assim, é uma entidade mitológica, tá? Tipo, tem uma a cada estado, às vezes quando tem, que é aquele ambiente do SUS que existe aquele tratamento multidisciplinar e tudo mais, que é tudo sucateado, a gente sabe. É um problema a medicina privada não ter esse tipo de espaço mais organizado. Deixar tudo na mão do SUS é um problema, porque você primeiro está colocando pessoas que têm condição de pagar o convênio médico, como eu, está enfiando no SUS, que deveria estar sendo, em teoria, para pessoas que não têm essa condição de estar pagando isso, sabe? E eu lembro que meus pais me levaram, meu pai ficou esperando, tipo, na porta da policlínica, esperando eu sair, e tinha essa outra moça, acho que devia ter uns 40, alguma coisa assim, e ela perguntou para mim, aquele ali é seu pai? E eu falei, é. Ela falou, poxa, pois tá de parabéns. O meu me botou pra fora quando eu tinha 12. E você vê a questão da geração, sabe? Ali bem ilustrada. E é complicado. É complicadinho. Por mais que eu dedique meu tempo a criticar os identitários e o que estão fazendo errado. Ali, a gente critica o que estão fazendo errado porque a gente sabe que as pautas são importantes. Sim, é justo. Essa é a questão. Esse é o ponto. Então, assim, eu adquiro seguidores, mas, assim, muitos falam que teve um outro dia que falou, isso que é um gay bem resolvido, porque eu fiz uma piadinha sobre viado lá que ele gostou. Então, eu acho, tem um artigo que eu traduzi
de um historiador gay sobre o Foucault, e eu Sim. traduzi porque ele defende o essencialismo, que entre os historiadores, entre o pessoal de humanas, não é popular essa posição. O essencialismo é aquela coisa de eu nasci assim, né? Uhum. E só que a parte que eu menos gosto nesse artigo é quando ele diz que sempre foi gueto e é bom que seja assim e que ele quer que continue assim. Que os gays, os LGBT, têm o seu guetinho, que é lá que eles vivem bem e não na sociedade ao redor. Acho que ele tá, talvez por ser historiador, ele viu muitos séculos se passando que sempre estava lá o guetinho. Uhum. Eu discordo. Uma das melhores experiências que eu tive foi beijar um cara numa balada mista. E aí que pra mim assentou, agora é tudo bem, não tem problema eu fazer isso. É uma sensação muito boa quando você tá integrada de verdade no mundo. Você não tá, tipo, incluída e segregada. Tem o É mundo isso. e tem você no canto. Não, você está nele. É É, é uma experiência muito incrível, de verdade. similar à coisa da segregação racial, que Uhum, a desculpa, o slogan dos que defendiam a segregação é separados mais iguais, é assim que eles falavam. uhum. Só que não funciona, né? Enfim, foi isso por hoje. Foi isso, foi A isso. gente se estendeu. Opinião final, assim, tipo, Hum. opinião final sobre isso. Sobre as 2, sobre o que Sobre as aconteceu. duas, eu me sentaria e aquela pergunta lá, quem seria amigo? Eu seria amigo da trans, da rádio, eu sei que não daria. Não Não, né, daria mesmo. Ela está muito não daria funda lá na desculpa. ideologia, ela presume coisas demais, as crenças são muito distorcidas pela ideologia. A trans tem sinais disso, mas ela não se jogou na piscina ainda da ideologia. Uhum, Ela está uhum. tapando o pezinho. Às vezes por ser mais velha, tipo, Uhum. Tem mais senso ainda comum, como eu disse. O exato, negócio do senso comum tem um lado positivo também. sim. Mas é isso, É isso. fizemos esse bendito vídeo que vocês pediam, pelo amor de Obrigado. Deus. Até a próxima. Aham. Patronos, muito Eu obrigado sei, pela patronagem. em outros momentos a gente pode tratar outras coisas, eu sei que tem muita gente que quer realmente discussões um pouco mais profundas também, e até, tipo, trazendo citações e coisas que se falam. A Uhum. gente sabe, mas um passinho de cada vez. Isso aqui é a introdução Uhum. dessa tristeza que eu tenho que passar. É isso. Amo vocês, obrigada. E É, recompensem o meu sofrimento divulgando, chamando pessoas para serem patronas, sim. né? Porque assim, eu não deveria estar vendo isso aqui de graça, é o que eu quero te dizer. Exato. Nem eu. Porque, como eu disse, eu evitei esse vídeo por anos. Mas muito Aham. obrigado. Quem está vendo até agora é patrono, então muito obrigado pela patronagem, pela Tchau, confiança. tchau. Tchau, Beijo, até a tchau. próxima. Tchau, tchau.